Globo Repórter. O colombiano Gabriel Garcia Márquez saudou a rendição de Pablo Escobar. Mas muita gente não concorda com Garcia Márquez. Ganhou o terror, é a manchete de um jornal de Bogotá. O repórter Carlos Dornelles está na capital da Colômbia. Dornelles, os colombianos estão dando sinais de vitória ou de derrota? Olha, Celso, parece muito claro agora que a oposição a essa negociação que foi feita aqui na Colômbia é muito pequena dentro do país. A grande maioria da população parece apoiar plenamente o que foi feito pelo governo. Não há dúvida de que tudo que aconteceu aqui tem o apoio da população nesse momento. Agora nós tivemos aqui um problema com a nossa iluminação, mas o que eu posso dizer, vocês estão vendo aqui ainda, acho que a iluminação das ruas de Bogotá, é que para a população não interessa muito se Pablo Escobar vai ficar muito tempo na prisão ou não, ou mesmo se ele vai comandar o cartel de Medellín mesmo dentro da cadeia. O que parece mais importante agora para os colombianos é dar um basta, e um basta a qualquer tipo de crime político, assassinato de vários políticos que ocorreram aqui, os assassinatos também de líderes sindicais e até os assassinatos de juízes que ousaram julgar o cartel de Medellín. Carlos Dornelles, de Bogotá, na Colômbia, para o Globo Repórter. Daqui a pouco você vai ver os palácios do chefão da cocaína. Enquanto você continua plantado esperando seu carro zero por aí, os revendedores Lada estão voltando com mais vantagens. Laika Station a partir de 2.755.000 mais frete, com pronta entrega e sem chá de cadeira. Seu Milton! Meu carro! Ainda não, mas o seu cafezinho... Revendedores Lada, quem ainda continua de plantão somos nós, não você. Existem coisas que levam muito tempo para serem construídas. O seu patrimônio, por exemplo. Utilize o sistema de vigilância Rio Forte. Ele garante 24 horas por dia a segurança do seu patrimônio através de homens rigorosamente selecionados e intensivamente treinados. Rio Forte. Segurança de valor. Só quem tem muita bagagem pode fazer uma quinzena de malas assim. Sacolas de viagem das melhores marcas a partir de 5.980. Jogo com 3 malas da Cruzeiro, só 17.980. Le Postiche, a verdadeira quinzena de malas. Agora no Emura Home Center, São Paulo e São Bernardo. Lustres, cozinhas, pias, gabinetes e banheiras. Tudo em 2 pagamentos sem juros. Atenção, só até sábado no Emura, São Paulo e São Bernardo. Eu me envolvia com um cara casado, rico, um gato gostoso. Flávia, a arma para Márcia se vingar de Felipe. Acho que eu não vou dar um jeito da Estela pegar os dois em flagrante. Separando da Estela, ele vai descer o primeiro degrau de uma queda que não tem mais fim. O dono do mundo, amanhã, depois do Jornal Nacional. Globo e você, tudo a ver. E atenção, antes de voltar à reportagem sobre o cartel da cocaína, vamos ver as primeiras imagens da explosão numa fábrica de fogos em Niterói, estado do Rio de Janeiro. 10 pessoas morreram e outras 30 foram hospitalizadas com queimaduras graves. A explosão aconteceu no início da noite. O trânsito dificultou a chegada dos bombeiros e das ambulâncias. A explosão atingiu também 4 casas vizinhas, uma loja de móveis e um supermercado que fica a 1 quilômetro da fábrica. Os feridos foram levados para o Hospital Antônio Pedro. Bombeiros de Niterói, São Gonçalo e do Quartel Central do Rio estão tentando controlar o fogo que ameaça atingir casas e prédios vizinhos. A explosão foi ouvida a pelo menos 2 quilômetros de distância. E agora voltamos à reportagem de Domingos Meirelles. O governo colombiano reagiu e o poder do cartel de Medellín começou a ser esvaziado com a apreensão de toneladas de cocaína. Foi um golpe duro. O cartel perdeu alguns milhões de dólares logo nos primeiros dias e dezenas de apreensões como esta.
As batidas policiais viraram rotina. Nesta operação, soldados da polícia e do exército invadiram um laboratório perto da cidade de Medellín. Não houve resistência. Ali foram encontradas mais de 4 toneladas de cocaína, pronta para ser embarcada para os Estados Unidos. No final da operação, o laboratório foi destruído. A polícia invadiu depois um conjunto de casas e descobriu que elas pertenciam a Pablo Escobar, o chefão do cartel de Medellín. Essa enorme cúpula de vidro cobre uma piscina térmica e uma academia de ginástica com equipamentos sofisticados. Nesta outra construção, um achado surpreendente. Uma fantástica coleção de carros antigos. Os sonhos de qualquer colecionador reunidos num só lugar. Essa outra casa no subúrbio de Bogotá impressiona pela beleza da arquitetura. Mas quando se chega perto, impressiona muito mais ainda. Não é uma casa, mas uma cocheira. Os cavalos com mais puro sangue são os melhores de cada raça. São campeões que valem mais de 100 mil dólares. Neste castelo, não muito longe dali, os chefes do cartel promoviam reuniões com empresários, políticos, militares e a fina flor da sociedade colombiana. Neste verdadeiro castelo medieval, ricamente decorado com obras de arte, se hospedavam também pessoas ligadas ao cartel de Medellín na Europa e nos Estados Unidos. Na entrada de uma das fazendas de Pablo Escobar, o xodó do rei da coca. Foi com esse velho monomotor que ele começou a traficar. Outra surpresa, um zoológico particular com aves e animais do mundo inteiro. Mais uma descoberta. A mansão cinematográfica de Gonzalo Rodrigues Gatia, o braço direito de Pablo Escobar. O cristal está em todos os ambientes. Na escada da piscina, no banco da sauna, nos armários do quarto de dormir e na escada que dá acesso ao primeiro andar. A casa de Gonzalo Rodrigues Gatia é um monumento ao luxo e à ostentação. Todas as paredes, por exemplo, são forradas com um tecido francês. E o bom gosto está em toda parte, como neste abajur, trabalhado em cristal, ou neste isqueiro, um isqueiro importado, banhado a ouro. Mas o ponto alto desta casa de 1001 noites está justamente aqui, no banheiro. Ele é todo de mármore Carrara, decorado com peças de cristal e pedras semi-preciosas na pia e na banheira redonda, um detalhe muito especial, torneiras de ouro. Mas era nas ruas pobres de Medellín que Rodrigues Gatia gostava de exibir o seu poder. Ele sentia prazer em distribuir dinheiro para o povo. Mas isso era só uma fachada. No ano passado, Gonzalo Rodrigues Gatia foi metralhado pela polícia. Com ele, morreram também um filho e os capangas que o protegiam. Medellín foi o berço e hoje é a sede do mais poderoso cartel de traficantes de cocaína do mundo. Um negócio que só na Colômbia movimenta 63 bilhões de dólares por ano. Antes da rendição de Escobar, 2 outros chefões já haviam se entregado à polícia. Jorge Uchoa e seu irmão Fábio Uchoa Vázquez. Na cidade de Cali fica o principal concorrente do cartel de Medellín. Quem manda no cartel de Cali é Gilberto Orihuela. Ele investiu uma parte dos dólares da coca numa rede de farmácias. Um dos alvos preferidos pelas bombas dos rivais de Medellín. Eduardo Rodrigues, tesoureiro de Pablo Escobar, foi preso e extraditado nos Estados Unidos, foi julgado e condenado à prisão perpétua.
A mesma pena foi aplicada a Carlos Leider, também do cartel de Medellín. Ele e Eduardo Martínez são 2 dos 25 traficantes extraditados e julgados pelos Estados Unidos, país que mais consome cocaína no mundo. Leider, apontado como simpatizante do nazismo, defende-se com ironia. Isso é crime? Carlos Leider usava esta ilha nas Bahamas como escala no transporte da droga para Miami. Muitos aviões carregados de cocaína não conseguiram pousar na pista da ilha. Motivo: os pilotos estavam drogados. Eles também faziam uso da carga que transportavam. A rendição de Pablo Escobar aconteceu na quarta-feira depois que a Assembleia Constituinte cumpriu a condição do traficante. Agora a Constituição proíbe que colombianos sejam extraditados. Nosso enviado especial a Bogotá, Carlos Dornelles, conta como os colombianos festejaram a rendição do Rei do Pó. Pablo Escobar é o assunto principal e domina todas as manchetes dos jornais colombianos. A população ainda nem consegue acreditar que o lendário Rei da Cocaína finalmente está atrás das grades. Apesar da desconfiança internacional de que Pablo Escobar vai ficar pouco tempo preso e de que inclusive pode continuar comandando o cartel de Medellín da cadeia, a grande maioria da população da Colômbia apoia maciçamente a negociação que resultou na rendição do Rei da Cocaína. Para os colombianos agora, o mais importante é se chegar a uma paz que há muito tempo eles não conhecem. É quase uma unanimidade. Todos dizem que se o jeito de pacificar o país era esse, então só há motivos para se festejar. Esse bancário diz também que não aceita qualquer reclamação norte-americana. O destino de Pablo Escobar, segundo ele, é uma decisão que só diz respeito à soberania da Colômbia. Apoiado pela população, o presidente colombiano César Gaviria Trujillo diz que a prisão de Pablo Escobar significa o fim do terrorismo dos traficantes de cocaína. Ele nega que pretenda visitar Escobar na prisão. Não há nada que justifique isso. E diz que prometeu a Escobar que ele vai ter um julgamento justo, dentro das leis colombianas. O Rei da Cocaína continua preso em Envigado, cidade onde ele morava e que fica próximo de Medellín. Na cadeia, Pablo Escobar falou a uma rádio colombiana. Na entrevista, ele protesta contra o tipo de repercussão que teve a sua rendição. Acabo de llegar a la cárcel y ya están diciendo que voy a delinquir desde ella. Los enemigos de la paz son los mismos que asesinaron a Antequera, a Jaramillo y a Pizarro. Los dos candidatos presidenciales de la izquierda siempre estuvieron en favor del diálogo con el narcotráfico y de la no extradición de colombianos. Ahora todas las bellaquerías que ocurren en este país se las quieren achacar al señor Pablo Escobar. Mas o clima é bem diferente para o padre Rafael Garcia Herreros. Foi ele que tomou a iniciativa de negociar com Pablo Escobar. Antes, ninguém acreditava na sua iniciativa. Hoje, ele é recebido com festa no bairro onde mora, em Bogotá. É um herói colombiano aos 82 anos de idade. Em instantes, as ligações de Pablo Escobar com os traficantes brasileiros. A Prosdóximo está mudando junto com você. Nova linha de freezers Prosdóximo. Mais bonito por fora, mais inteligente por dentro. Igual a você. Nous sommes pareils. A partir do dia 24, você já pode jogar na loteca. A loteria do certo e do errado. Na verdade, são duas loterias numa só. 60% do prêmio para o certo, 40% para o errado. Se não houver ganhadores, os prêmios ficam acumulados para as respectivas faixas da semana seguinte. O certo acumula para o certo, o errado para o errado. É fácil jogar na loteria do certo e do errado. Beth Lima, arquiteta, vai explicar por que só usa lençóis Artex.
Beth, só mais uma perguntinha. Você trocaria o seu lençol Artex por outro? Os lençóis Artex, você conhece até de olhos fechados. Se a sua companhia aérea não lhe dá opção de refeição, lembre-se que você tem a opção de companhia aérea. É a nova Vasco do ar, a Vasco de todo mundo, a Vasco de todos nós. É a Vasco que está no ar, voe Vasco. Galileu e Einstein, ainda crianças, fizeram um grande sucesso na terceira mostra de ciências. Invenção? Não. Galileu Pureza e Albert Einstein Araújo são dois estudantes brasileiros. Talento e nome os dois tinham desde o berço. Mas foi com a ciranda da ciência que eles encontraram um incentivo. Participe da próxima mostra. Mostra da Ciranda da Ciência, um projeto Rush, Química a Serviço da Vida, Fundação Roberto Marinho. Esperar no carro com o motor ligado? Quanto tempo é economia? Quanto tempo é desperdício? Passe no Posto Esso e pegue as suas dicas extras de economia. Eu gosto de trabalhar de dia. Eu gosto de trabalhar de noite. Não, de dia é mais tranquilo. Mas de noite é mais movimentado. Olha, eu prefiro de dia. Não adianta. Eu prefiro de noite. Mas numa coisa, a gente concorda. A gente trabalha no melhor lugar do Brasil. Numa coisa, todo mundo concorda. Antártica é a melhor cerveja do Brasil. E não se fala mais nisso. Por que esses médicos criam esse bicho? Meu Deus. Eu ainda não sei, Cornélio. Mas boa coisa não deve ser. Pode crer que me mata tranquilo. O sorriso do lagarto. Hoje, depois do Globo Repórter. Globo e você, tudo a ver. A Polícia Federal Brasileira sabe que o cartel de Medellín coloca no Brasil 1 tonelada de cocaína por mês. Além da evidente explosão do tráfico de drogas no país, há outros indícios das ligações do Rei do Pó com os traficantes brasileiros. É o que informa o repórter Marcelo Rezende. Florianópolis, a capital do estado de Santa Catarina, orgulha-se de ter algumas das mais belas praias do Brasil. Orgulha-se também de ter um dos mais baixos índices de violência do país. Esse orgulho de Florianópolis vem sofrendo nos últimos tempos um grande desgaste. A polícia descobre a cada dia que o que era o paraíso vem se transformando num oásis. Um oásis de traficantes mafiosos e assassinos. O primeiro a ser preso foi Luiz Newton de Oliveira, o Juca Galiano. Galiano era homem de Pablo Escobar. Preso em 81 em Florianópolis, o gaúcho Juca Galiano era um emissário do cartel de Medellín para o tráfico e o processo de destilação de cocaína. Com a prisão dele, a polícia conseguiu uma importante revelação. O Comando Vermelho, a mais perigosa quadrilha do crime organizado no Brasil, estava se instalando em Florianópolis para comprar a cocaína colombiana. O primeiro chefe do comando a ser preso na cidade foi o traficante assassino carioca Denir Leandro da Silva, o Denis, que controlava a Rocinha, a maior favela da América Latina. Em 87, outro chefe do Comando Vermelho foi preso em Santa Catarina, Paulo Xavier, o Paulinho da favela da Matriz. Paulinho abastecia vários pontos de drogas no Rio com a coca de Pablo Escobar. A polícia prendia emissários do cartel de Medellín, prendia chefes do Comando Vermelho. Descobria que a cocaína em Santa Catarina passou a ter, da noite para o dia, 90% de pureza. E revelava uma estatística. Em apenas um ano, de 89 para 90, a quantidade de droga apreendida foi 10 vezes maior. A polícia descobria tudo, menos o paradeiro de Pablo Escobar. Como na Colômbia, a presença do supertraficante Pablo Escobar no Brasil era um enigma. No início deste ano, a polícia de Santa Catarina revelou: Pablo Escobar estava escondido em Florianópolis.
Este foi o último local em que Pablo Escobar teria sido visto em Florianópolis. A casa pertence ao italiano Alessandro Canuti, que, segundo a Interpol, teria ligações com a máfia. Canuti já esteve preso 3 anos na Bélgica por tráfico de drogas. A polícia encontrou com ele 100 quilos de cocaína. Hoje, escondido na fortaleza protegida por cães treinados e cercada por árvores e pelo mar, no bairro de Jurerê, a 10 minutos do centro da cidade, Alessandro Canuti, que vive há 7 anos no Brasil sem trabalhar, parece assustado. O único homem que poderia confirmar se Pablo Escobar esteve em Florianópolis prefere esconder o rosto e fechar a boca. Como ele mesmo manda dizer, fechar a boca para sempre. Vamos falar agora ao vivo com o diretor da Polícia Federal, o delegado Romeu Tuma, que está em São Paulo. Delegado, com a prisão de Pablo Escobar, o senhor acha que pode haver uma quebra nessa presença crescente do cartel de Medellín no Brasil? Não, eu acredito que poderá diminuir o narcoterrorismo que impôs várias perdas ao povo colombiano. Mas o tráfico nos alerta para uma vigilância maior. Poderá haver uma fragmentação na estrutura do cartel de Medellín, o que nos obriga a manter uma vigilância maior, porque poderão surgir novos chefes dos cartéis. Delegado, os mais famosos traficantes de cocaína do Brasil estão presos, mas sabe-se que de dentro da prisão eles continuam comandando o tráfico. Será que a mesma coisa vai acontecer no caso do Pablo Escobar? A prisão do Barão, acredito que ele não será tomado por esse nome na prisão, foi uma decisão política do governo da Colômbia. E há uma vigilância quase que universal sobre o comportamento dele na prisão. E assim nós acreditamos que ele não terá força nesse comando de dentro para fora da cadeia. Mas é uma hipótese viável e a atenção do governo colombiano estará voltada para evitar que isso aconteça. Obrigado, doutor Romeu Tuma, e boa noite. Boa noite. O rei do pó escapou da prisão perpétua nos Estados Unidos. O repórter Fernando Silva Pinto mostra como os americanos reagiram à rendição de Pablo Escobar. A prisão particular. O helicóptero usado para levar o prisioneiro. O Congresso colombiano revogando o tratado de extradição. Nos Estados Unidos, essas imagens tiveram uma tradução só. Pablo Escobar, o maior traficante de drogas da Colômbia, talvez do mundo, saiu ganhando. A imagem com a qual o governo americano sonhava era outra. Era de Pablo Escobar desembarcando algemado em território americano, cercado por policiais, a caminho de uma prisão na Flórida. Exatamente como aconteceu com um outro grande traficante colombiano, Carlos Leder, e mais recentemente com Manuel Noriega. Só que o sonho do governo americano, pelo menos por enquanto, está com gosto de pesadelo. Na década de 80, barcos e aviões substituíram os pombos-correios. Subornos de milhões de dólares se mostraram muito mais eficientes que esconderijos em maletas. E Escobar, junto com outros membros do cartel de Medellín e mais recentemente do cartel de Cali, passaram a exportar toneladas e não quilos de cocaína anualmente para os Estados Unidos. A estimativa é de que a quantidade tenha chegado a quase 800 toneladas por ano. As apreensões de carregamentos inteiros, a destruição de laboratórios clandestinos, o bombardeio de pistas secretas, nada disso conseguiu diminuir o fluxo da droga para os Estados Unidos. O consumo, sobretudo na forma do crack e principalmente entre a população mais pobre, só tem aumentado. Os americanos gastaram com cocaína só no ano passado 40 bilhões de dólares, ou seja, 1/3 da dívida externa brasileira. Daí a frustração americana com as condições em que Pablo Escobar se entregou. O receio é que da luxuosa prisão onde ele está, cercado por gente em quem ele confia, Escobar continue a dirigir o tráfico de drogas para os Estados Unidos, até melhor do que fazia recentemente. E a imagem do helicóptero levando Pablo Escobar para a prisão particular dele, na Colômbia, foi a pior que a Casa Branca poderia ter visto. Nessa guerra da droga, o general inimigo mais perigoso agora está num santuário. E agora de Bogotá, o enviado especial Carlos Dornelles dá ao vivo as últimas informações sobre a prisão de Pablo Escobar. A grande indagação hoje é saber quantos anos Pablo Escobar poderá ficar preso. E a conclusão unânime aqui em Bogotá, principalmente da imprensa colombiana, é que isso não deve passar de 8 anos. Uma conclusão fácil de se chegar. Como Pablo Escobar se entregou à justiça, todos os processos contra ele serão unificados. Haverá uma pena só,
e que poderá ser no máximo de 30 anos. E se for descontado, que pode ser descontado, como o bom comportamento e também o trabalho na prisão, ele não fica na cadeia mais do que 8 anos. O caso do irmão dele, Roberto Escobar, que também se apresentou à justiça hoje, é mais suave ainda. Roberto Escobar é considerado o grande líder do dinheiro da máfia colombiana, o líder das finanças da máfia de Medellín. Mas ele está incluído em poucos processos. Carlos Dornelles, ao vivo da Colômbia, para o Globo Repórter. Em instantes, o remédio brasileiro que dá esperança a quem tem câncer e AIDS. Eu me envolvia com um cara casado, rico, um gato gostoso. Flávia, a arma para Márcia se vingar de Felipe. Você acha que eu não vou dar um jeito da Estela pegar os dois em flagrante? Separando da Estela, ele vai descer o primeiro degrau de uma queda que não tem mais fim. O Dono do Mundo, amanhã, depois do Jornal Nacional. Globo e você, tudo a ver. Ofertas Jumbo Eletro. E aqui vai mais uma super oferta Jumbo Eletro, conjunto de panelas com 6 peças que tem antiaderente por dentro e por fora, apenas 16.900 cruzeiros. Jumbo Eletro, sempre com boas dicas pra você. Jumbo Eletro. Fazendo as contas, hein? Falou pra ele do condomínio. Ah, anota aí, 25 mil de condomínio. 25 mil. E a churrasqueira da casa da praia? 40 mil. E a escola das crianças? Vamos contar logo que a gente aplica na SBN. O SBN, o nosso dinheiro rende sempre. E a gente tira quando precisa. Tá bom. Só queria ajudar. Vamos acabar o filme pra ele? Fundo Banespa de Aplicação Financeira. O dinheiro trabalhando por você. Cabral descobriu o Brasil. E você, já descobriu o prazer natural de beber Sinar? Sinar. Par. Ímpar. Hoje você prepara. Aveia Quaker combina com tudo e todo mundo gosta. Banhê, cadê minha aveia Quaker? A nossa aveia Quaker. É 100% natural, integral, contém fibras e dá a maior energia pra você gastar por aí. Aveia Quaker, saúde toda a vida. Arzul, o shopping da construção da Praia Grande, onde você sempre levou vantagem, agora lhe oferece tudo em dose dupla. Chegou a Arzul Santos, tão grande e tão bonita assim, só podia ser azul. Se liga nessa oferta. Gabinete luxo para pia de cozinha de 1,20 m, apenas 15.900. Moleza igual a Arzul, só Arzul, em dose dupla. Arzul, tudo em até 4 pagamentos iguais. Trevo da Praia Grande, Manuel Tourinho, 385 Santos. Inflável, com amortecedor, para dançar, passear, jogar e correr. Primeiro salão do tênis no SIC. Tênis importados e nacionais de todas as marcas e modelos num só lugar. No primeiro salão do tênis no SIC, você encontra Nike, M2000, Puma, All Star, LA Gear, Le Cap, Arezzo, Reebok e muitas outras marcas. Primeiro salão do tênis no SIC. Avenida Celso Garcia, 5344, no Tatuapé. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita. Viver melhor é só uma questão de bem-estar. É bonita. Nas Casas Bahia, você compra. Colchão Durocrim Monte Carlo, solteiro 17.900 ou 6.250 mensais. Entrada até dia 10 de julho. Casas Bahia, dedicação total a você. Agora no Emura Home Center, São Paulo e São Bernardo. Lustres, cozinhas, pias, gabinetes e banheiras. Tudo em 2 pagamentos sem juros. Atenção, só até sábado no Emura, São Paulo e São Bernardo. Domingo no Fantástico. A emoção de filhos adotivos ao descobrir e encontrar os verdadeiros pais. Angélica, a jovem que contratou um detetive para procurar o pai. Andréa,
A mulher que sabia que o verdadeiro pai era piloto de avião e passou a infância olhando para o céu. O reencontro de um homem de 31 anos com a mãe que ele nunca tinha visto e que morava a apenas 100 quilômetros da casa dele. Domingo no Fantástico. Globo e você, tudo a ver. O único remédio que os brasileiros com AIDS podem tomar é importado e caro, o AZT. Mas agora já existe um remédio brasileiro que pode ajudar os aidéticos. No momento que eu passei a tomar o medicamento, até minha vista foi clareando mais, eu não derrubo. Posso pegar o que eu quero, ando, subo escada. Antes eu não conseguia subir escada. Eu notei mudanças muito rápidas e a minha família também notou, né? Só o fato de você engordar 6 quilos em um mês e pouco, isso aí já ajuda muito também, né? O remédio que ajudou esses dois doentes com AIDS é o SB73, a sigla que identifica o anidrido polimérico de fosfolineato de amônio e magnésio lipoproteico. Um nome comprido para uma droga que traz uma pitada de esperança no tratamento de várias doenças. E que pode ser também o primeiro medicamento totalmente desenvolvido no país. O SB73 é o resultado de 40 anos de pesquisa solitária, mas mobiliza agora a mais moderna tecnologia de uma universidade brasileira. E já conquistou também o interesse de uma centena de cientistas no Brasil, no Chile e nos Estados Unidos. Esses especialistas acreditam que o SB73 reforça o sistema imunológico, as defesas do organismo contra as doenças, e tem a vantagem de não provocar efeitos colaterais. Se essa hipótese estiver correta, a descoberta do SB73 poderia ter uma importância nos anos 90, comparável à do surgimento da penicilina, 50 anos atrás. Foi mais ou menos nessa época que o Dr. Odilon Nunes pensou em estudar medicina. Na pequena cidade de Birigui, no interior de São Paulo, o destino dele era ser fazendeiro, como o pai. Mas o sonho era fazer ciência. Em época de fazenda, eu procurava tratar animais feridos ou com doença, usando plantas e particularmente fungos. Extrato de fungo, macerado de fungo, e assim fui obtendo alguns resultados. Como médico, o Dr. Odilon fez quase 5.000 partos e ajudou a vida de muita gente em Birigui. Mas ele nunca abandonou a pesquisa. Em 73, num laboratório improvisado no quintal de casa, o médico conseguiu finalmente isolar uma substância pura, extraída de um fungo que ele estudava desde a juventude. Até hoje, o Dr. Odilon guarda no cofre as primeiras anotações da pesquisa que chegou ao SB73. O senhor tinha uma série de fatores negativos, né? Agindo contra o senhor. O senhor estava longe de um grande centro. O senhor não tinha nem financiamento oficial. E o senhor não tinha... Nós tínhamos uma vontade férrea. Depois de isolar o SB73, o Dr. Odilon resolveu procurar ajuda para aprofundar ainda mais a sua pesquisa. Mas ele foi recusado por universidades e ignorado pela indústria farmacêutica. Só depois de 12 anos de trabalho solitário no seu laboratório improvisado, lá na cidade de Birigui, o Dr. Odilon veio até a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Aqui, ele encontrou o primeiro cientista disposto a ouvir as suas histórias de médico do interior. O Dr. Nelson Duran, professor titular do Instituto de Química da Unicamp, ficou impressionado com o potencial do SB73. Mas deixou claro que a pesquisa do Dr. Odilon até aquele momento estava mais próxima da alquimia que da ciência. O primeiro passo era descobrir a fórmula do produto, para saber o que fazia do SB73 um remédio capaz de influir no sistema imunológico. Começou assim a longa trajetória da substância pelos laboratórios da universidade. O SB73 foi analisado sob todos os ângulos. E aos poucos, todas as hipóteses do Dr. Odilon foram se confirmando. A Unicamp levou cerca de 2 anos para identificar quimicamente a substância trazida pelo Dr. Odilon. Aqui nos laboratórios da universidade, a pesquisa dele chegou a ser feita até com jarra de refresco emprestada da casa do Dr. Odilon, ganhou todo o aparato tecnológico da química moderna e, principalmente,
conseguiu reconhecimento científico para o SB-73. Depois de desenhar a complicada fórmula do novo produto, os cientistas começaram a estudar os efeitos do SB-73 em animais. Testes feitos com 120 ratos brancos estão revelando que a droga não é tóxica em doses normais. Só foi encontrado um problema de fígado em ratos que receberam doses 1000 vezes maiores que as indicadas para o tratamento. Desses testes participam também cientistas chilenos e pesquisadores da Universidade de Nova York. O passo seguinte foi o teste em seres humanos. Os primeiros voluntários foram os próprios pesquisadores. Não houve nenhuma reação negativa, apenas um aumento da resistência imunológica, comprovada por testes de laboratório. Nós já cumprimos as regras do jogo, digamos assim, temos um novo fármaco até mostrar que realmente não é tóxico, tem um efeito terapêutico em baixa concentração. Ou seja, nós estaríamos, neste momento, em melhores condições, ou estamos em melhores condições, do que estava a ACT, por exemplo, alguns anos atrás. Quando foi liberado? Que foi liberado para FDA, exatamente. Pelas autoridades americanas. Os cientistas confiam tanto no SB-73 que resolveram registrar a patente da descoberta. E pela primeira vez, um remédio desenvolvido no Brasil recebeu reconhecimento oficial fora do país. Os pesquisadores de Campinas trouxeram a nova droga brasileira à Florença, na Itália. Aqui se realizou de domingo até hoje o 7º Congresso Mundial de AIDS. 8.000 especialistas no assunto se juntaram para discutir as últimas da AIDS, os avanços, os fracassos, remédios e terapias. Em Florença, os pesquisadores de Campinas apresentaram o SB-73 de público pela primeira vez, sob forma de pôster, com gráficos e descrição dos estudos concluídos até agora. Foram 2 pôsteres, em meio a 4.000 outros, de especialistas que também tentavam atrair a atenção da comunidade científica internacional. Conseguimos que um médico americano especializado em AIDS do Departamento de Saúde da Califórnia arranhasse um comentário. Você precisa fazer estudos mais grandes, como um grupo de controle, é um grupo de tratamento. E em este estudo que de 2 anos mais ou menos, você pode evaluar a droga de uma maneira muito completa. Os brasileiros vão embora de Florença com reações contraditórias ao SB-73. Eles sabem que a substância ainda precisa passar por rigorosos testes de padrão internacional antes que possa vir a se transformar num remédio de uso internacional. É preciso financiar esse processo de testes, custa muito caro, alguns milhões de dólares. A esperança do grupo é que algum laboratório multinacional se apresente para financiar esse processo. Daqui a pouco vamos ver a melhora dos pacientes com AIDS que já tomaram o SB-73 e também as imagens da explosão na fábrica de fogos de artifício em Niterói, no estado do Rio, que matou 10 pessoas e feriu mais de 30. Daqui a pouco. Não arrume sarna para se coçar. Só use Turbogás Cofap, melhor amigo do carro e do dono do carro. Eu procuro fazer o meu trabalho cada vez melhor, porque tudo sempre pode ser melhorado. Agora, Sempre Livre, Sempre Seca é um avanço surpreendente. Além das 3 camadas que você já conhece, a grande novidade é que a cobertura é sempre seca. Os furinhos são em forma de funil. O fluxo passa rápido e não volta mais. Com isso, a gente se sente completamente limpa e seca. Quem sabe interpretar o que uma mulher deseja? Sempre Livre sabe. Inflável, com amortecedor, para dançar, passear, jogar e correr. Primeiro salão do tênis no SIC. Tênis importados e nacionais de todas as marcas e modelos num só lugar. No primeiro salão do tênis no SIC, você encontra Nike, M2000, Puma, All Star, LA Gear, Le Cap, Arezzo, Reebok e muitas outras marcas. Primeiro salão do tênis no SIC. Avenida Celso Garcia, 5344, no Tatuapé. O Center Castilho anuncia ofertas que você vai aproveitar por muito tempo, mas que são válidas apenas por um dia, só amanhã.
Válvula Hidra Luxo de 13.500 por 10.900. Gabinete para cozinha da Colônia Arte de 30.940 por 22.900. Azulejo decorado extra 15 por 15 a partir de 1.869. Lembre-se, você tem apenas um dia, por isso... Seja rápido no gatilho, ou melhor, rápido no castilho. E aproveite, porque é só até amanhã. Pneus, amortecedores, molas, alinhamento e balançamento. Na hora H, coloque seu carro nas mãos de quem mais entende da sua segurança. Profissionais especializados em produtos e serviços para o seu carro. Na hora H, sua rede de segurança. Jaquetas, calças, jeans para toda a família. Todos com preços incríveis na venda especial Mapping. Venha conferir. Jaqueta infantil com forro de pele por R$ 13.900. Jaqueta importada para homens e mulheres, R$ 15.900. A calça jeans para homens e mulheres por R$ 5.900. E este outro modelo só para mulheres, R$ 6.900. É a venda especial de jeans nas lojas Mapping. Aproveite! Agora no Emura Home Center, São Paulo e São Bernardo. Lustres, cozinhas, pias, gabinetes e banheiras. Tudo em 2 pagamentos sem juros. Atenção, só até sábado no Emura, São Paulo e São Bernardo. Eu vou deixar um recado para o Pedro, você trabalha bem? Não trabalho não. Eu sou mulher dele. O sorriso do lagarto. Hoje, depois do Globo Repórter. Oferecimento Passport, o Scott das melhores tradições escocesas. E American Express Card. Não saia de casa sem ele. Manter a saúde em paz é uma guerra. Uma luta diária, travada por um exército que existe dentro de cada um de nós. Vamos acompanhar o combate através destas imagens geradas por computador. A cada minuto, nosso organismo é desafiado por micróbios invasores. Eles penetram no corpo e lançam suas cargas de toxina para destruir as células. Mas nossas sentinelas agem rápido. Os glóbulos brancos, entrincheirados na corrente sanguínea, saem das veias e artérias para responder à agressão. O papel desses guerreiros é devorar os micróbios invasores. Um trabalho arriscado. Quando capturam micróbios demais, as células brancas explodem. Os destroços delas formam o pus. Se esse primeiro batalhão é derrotado, a infecção ganha terreno dentro do organismo. Aí entra em cena um super guerreiro, o macrófago. Ele captura os inimigos e vai dizimando os agentes da doença. Se os micróbios continuam avançando, chega o reforço das células T. Elas se aproximam do macrófago para receber informação sobre o inimigo. Um braço da célula faz a conexão para a passagem dos dados, que são transmitidos então para uma arma ainda mais poderosa, a célula T. E começa o ataque. A célula T age como um canhão. Ela dispara mísseis em forma de Y, os anticorpos que vão destruir o inimigo. Qualquer problema com esse exército defensor expõe o nosso organismo a doenças e infecções. O maior inimigo desse sistema que defende a saúde só foi descoberto recentemente. É o HIV, o vírus da AIDS. Ele age de forma traiçoeira, dribla nossas defesas até se aproximar das células T. O HIV invade a célula e começa a se reproduzir. Depois de usar o glóbulo branco para se multiplicar, o vírus destrói esse soldado. Além de perder o defensor, o sistema imunológico fica confuso, porque a célula T serve também para organizar o contra-ataque. O SB-73, o remédio descoberto pelo médico de Birigui, age exatamente sobre o sistema imunológico. Por isso, ele é considerado um imunomodulador, um remédio capaz de regular as defesas do organismo. Os cientistas ainda não sabem direito como ele age, mas o SB-73 já provou que é capaz de aumentar todos os tipos de célula de defesa do organismo e pode ajudar também a combater tumores cancerígenos.
Os cientistas acreditam que o SB73 ainda vai ajudar no tratamento de muitas doenças. Dentro do laboratório, por exemplo, já foi comprovado que o remédio é capaz de bloquear o crescimento e a reprodução dos vírus da herpes, uma doença para a qual ainda não se conhece um remédio definitivo. Mas aqui, nesta clínica, na cidade de Campinas, estão sendo feitos os testes mais significativos com seres humanos. Aqui, 60 pacientes da AIDS estão sendo tratados com o novo remédio. O Centro Corsini é especializado em AIDS e aceita todos os tratamentos que possam ajudar os doentes. A doutora Silvia Bellucci começou a aplicar o SB73 há 2 anos. Mas, por falta de dinheiro, nem todos os pacientes puderam fazer exames de laboratório para acompanhar os efeitos do remédio. Nos 29 casos que foram analisados em estágios diferentes da doença, os exames mostraram que o remédio aumentou significativamente o número de glóbulos brancos, ou seja, reforçou as defesas do organismo. Para os cientistas, esses resultados ainda são insuficientes para provar a eficiência do remédio. Mas a reação dos doentes com AIDS animou a diretora da clínica. Tenho absoluta convicção de que esse medicamento, ele em si, ele não pode curar a AIDS. Mas ele é um instrumento muito poderoso, ele pode ser um auxiliar extremamente importante na recuperação da capacidade de defesa dos indivíduos e junto com uma série de medidas que são recomendadas às pessoas que têm o vírus da AIDS, elas aumentam muito a chance de não desenvolver doença e de controlar em qualquer momento o desenvolvimento dela. Para os doentes que aceitaram passar pelo teste do SB73, o mais importante foi descobrir que a droga consegue aliviar o sofrimento. Tinha muito cansaço, muitas dores nas pernas, assim, aquele cansaço. Às vezes eu tinha até um pouco assim de falta de ar, né? Acho que eu perdi uns 5 quilos. Tinha febre quase todo dia. E problema de herpes, né? O herpes vinha e voltava. E perda de peso, né? Você perdeu muito peso? Perdi 16 quilos. No momento que eu passei a tomar o medicamento, até minha vista foi clareando mais, eu não derrubo. Posso pegar o que eu quero, ando, subo escada. Antes eu não conseguia subir escada. Só o fato de você engordar 6 quilos em 1 mês e pouco, isso aí já ajuda muito também, né? Foi o primeiro remédio que eu senti que estava fazendo algum efeito, né? Você já tomou AZT? Eu tomo AZT. E quando você começou a tomar AZT, não houve melhora desse tipo? Houve sim, houve uma melhora muito grande também, mas eu acho que com o SB foi maior, né? O SB73 ainda tem um longo caminho a percorrer dentro dos laboratórios, até provar cientificamente que é um remédio eficaz. Os próprios pesquisadores reconhecem que precisam pelo menos mais 3 anos para completar o trabalho. Antes disso, o SB73 será apenas uma esperança para os doentes e para a ciência. E atenção, novas informações sobre a explosão de uma fábrica de fogos em Niterói, no estado do Rio. Um ônibus que estava passando perto da fábrica foi atingido. Vários passageiros com queimaduras graves estão sendo atendidos em hospitais de Niterói. Até agora, já foram registrados 10 mortos e mais de 30 feridos. A explosão da fábrica de fogos aconteceu no início da noite na rodovia Amaral Peixoto, que liga o rio às praias da região dos lagos. A explosão também atingiu 4 casas e um supermercado. Só agora os bombeiros estão conseguindo controlar o fogo. Outras informações a qualquer momento ou logo mais no Jornal da Globo. Boa noite.